A minha vida mudou bastante quando eu comecei a trabalhar para fora. Principalmente a liberdade de poder fazer o que eu queria. Antes, eu estava muito preso no meu dia a dia ao câmbio nacional. E isso me limitava bastante a fazer viagens, comprar coisas para minha família, manter todo mundo que dependia de mim ali sempre em conta. E hoje em dia, trabalhando para fora do país, eu tenho oportunidades abertas o tempo todo. Todo ano eu consigo viajar no final do ano com a minha família. Nunca falta nada para as pessoas que dependem. Eu tenho um carro que eu sempre sonhei. Eu tenho a capacidade de morar no melhor local da minha cidade. Então, trabalhar para fora não só foi uma questão de ganhar novas experiências e aprender outra língua, mas principalmente foi uma mudança de vida e a mudança de como eu experiencio o meu ano, como eu experiencio viver com meus familiares e um bem-estar no geral. Então, foi muito além do que simplesmente começar a ganhar em dólar. Foi uma mudança de vida como um todo. Antes eu trabalhava como tech lead numa empresa brasileira de inteligência artificial e meu dia a dia era muito bom, de certa forma. Eu trabalhava liderando pessoas, eu aplicava aquelas habilidades que eu aprendia muito voltadas para soft skills, só que a recompensa que eu tinha monetariamente para aquele trabalho e a quantidade de horas que eram aplicadas, por mais que fosse uma recompensa justas, eu não tinha uma prospecção de futuro muito longínquo. Era muito mais sobre estar pagando todas as minhas contas, eu tinha o dinheiro que eu queria, mas o trabalho, o retorno não era tão favorável para mim. Depois que eu comecei a trabalhar para o exterior, mudou completamente essa realidade. Para mim virou muito mais uma questão de eu consigo trabalhar em boas quantidades de horas, receber um bom salário, ter um bom tempo de descanso, e eu sinto que é uma quantia justa para a quantidade de trabalhos e investimento que foram feitos nessa carreira. Principalmente porque antes eu não tinha perspectiva de tirar férias no final do ano, muito menos com a minha família, porque seria um gasto muito alto e a quantidade de dinheiro que eu fazia por mês não me permitia fazer esse tipo de liberdade. Já quando eu passei a ganhar no exterior, numa moeda muito mais forte, essa liberdade se abriu e eu passei a conseguir planejar férias, comprar coisas para minha família e ter uma realidade de trabalho onde eu tinha um balanço entre trabalho e retorno muito melhor. Hoje meu dia a dia ele tem um balanço de vida muito bom. Então eu começo meu dia, eu vou pra academia bem cedo, faço uma caminhada, tenho tempo para fazer um café da manhã com a minha família tranquilo, e tudo isso começando meu horário de trabalho às 8 horas, 8h30. Porque eu não tenho mais incluso no meu balanço diário o translado, o transporte até o meu trabalho. E esse tempo que eu gastava antes de 1h30, 2 horas em trânsito, agora se converteram em tempo de qualidade com a família e tempo de qualidade com a minha própria saúde. Então hoje em dia eu começo meu dia muito bem, começo a trabalhar cedo, executo todas as minhas horas normalmente como eu executaria no escritório, tenho contato ali com a minha casa caso eu precise, consigo fazer minha comida em casa, consigo comer em casa com a família e termino cedo também o trabalho. Parte grande do meu estresse diário vinha justamente de gastar diversas horas no trânsito, transporte lotado, trânsito sempre pesado. E quando eu passei a trabalhar de home office, dentro de casa, a qualidade de vida disparou. Quando eu terminei o meu horário de trabalho, acabou e eu já estou dentro de casa, eu já estou com a minha família. Além disso, ainda tem as vantagens de que o estresse que vinha do trânsito desapareceu da minha vida. Hoje em dia eu só preciso pegar no carro, geralmente fora do horário de trabalho, quando não é mais horário de pico de trânsito. Meu dia de trabalho ele consiste geralmente em começar o dia normalmente planejando a semana, se for uma segunda-feira, nos demais dias planejando o dia em questão. Eu geralmente uso a manhã para fazer reuniões, me encontrar com as pessoas, fazer alinhamento entre todo mundo do time, justamente assumindo um pouco desse papel de tech lead. Quando se trata da parte da tarde é quando realmente a ação acontece. Então, eu tenho duas possibilidades. Ou eu irei programar e revisar códigos escritos por outros programadores, ou eu vou entrevistar candidatos. Uma dessas duas funções. Normalmente 80% do tempo eu estou programando ou revisando código e 20% apenas eu vou estar entrevistando um candidato. Quando eu entrevisto esse candidato, é um candidato de qualquer parte do mundo. Pode ser um indiano, pode ser um armênio, um americano. São candidatos de diversas culturas e diferentes backgrounds. Eu acredito fortemente que o que te faz passar na entrevista, por mais que muitas das vezes sejam as hard skills, o que vai te manter no emprego depois dos 3 primeiros meses são as soft skills. Então, durante a entrevista, você precisa naturalmente, pelo menos, ser capaz de dialogar da parte teórica dos seus assuntos de tecnologia, falar sobre alguma tecnologia específica, entender sobre padrões de arquitetura, falar livremente sobre opiniões. Geralmente na tecnologia você tem opiniões sobre alguns assuntos que dividem opiniões. Então quando a gente fala de código, pode ter programação com linguagens tipadas ou não tipadas, bancos de dados relacionais e não relacionais. Então você precisa
conseguir elaborar sobre esses temas livremente no inglês. Isso para ser uma entrevista ali inicial. Agora, para se manter no trabalho, é importantíssimo que você consiga não só elaborar sobre esses assuntos, mas também se desenvolver teoricamente com coisas como dar um feedback estruturado em inglês, conseguir priorizar tarefas e explicar para o seu chefe por que você priorizou as tarefas daquela forma. Então, soft skills orais são indispensáveis, não só para o processo de entrevista, mas também para se manter naquele trabalho. Porque uma vez que eu passei na entrevista, eu consegui demonstrar que eu tinha um domínio técnico dos assuntos que eu estava falando, mas o dia a dia era diferente. Quando você está numa daily por 5 minutos ali no máximo, 6 minutos falando, é uma coisa. Agora você ir para uma sessão de programação A2, onde você tem que explicar todo o seu processo mental de como você está resolvendo aquele problema, todo dia, explicar suas opiniões para o seu colega, fazer alguma piada, o dia a dia, o cotidiano de tecnologia, isso foi um grande desafio para mim, porque eu não tinha essa carga prévia, eu não tinha esse preparo ainda. O que eu tinha de inglês era muito de palestras que eu assistia, e foi o que me fez passar na entrevista, porque eu praticava além de assistir essas palestras, né? Os assuntos, depois que eu assistia, eu dava uma praticada na frente do espelho. Mas chegar no mundo real e o imprevisível, falar com outro ser humano, ter uma conversa imprevisível, ouvir jargões locais, opiniões. Eu lembro até hoje de conversar sobre bodybuilding com um cara do Canadá, e ele estava falando sobre os alimentações, sobre assuntos diversos e como a realidade dele, para quem trabalha em tecnologia, era específica. E tudo isso estressa bastante o inglês da pessoa. Porque você vai no mercado, você acha uma série de cursos de inglês por aí. Só que a realidade é que esses cursos eles vão te dar um livro, uma apostila, eles vão te dar um caminho pré-definido e você vai ficar 1 hora, 2 horas ouvindo alguém falar em inglês. No máximo que eles te dão de fala é uma prática controlada. Então esse ambiente seguro demais, ele te deixa acomodado. Você não tem o estresse necessário para avançar a passos largos. E aí quando eu tinha esse inglês prévio da entrevista, onde eu estava muito acostumado a um ambiente seguro, onde eu só ouvia e raramente falava algo, isso era uma barreira gigante, porque eu tinha que procurar meios, e eu encontrei até na época, mas eu tinha que procurar meios para praticar o meu inglês falado, num ambiente completamente imprevisível e onde não houvesse aquele medo de errar, onde eu soubesse que eu teria um apoio pós a fala, mas que eu não teria um impacto negativo. Por exemplo, eu fosse para um restaurante americano e não conseguisse pedir minha comida e precisasse, sei lá, usar o Google Tradutor e mostrar para a pessoa o texto. Então eu precisava de um ambiente seguro, mas ao mesmo tempo estressante o suficiente para me dar esse arcabouço teórico necessário para a entrevista. Para mim, o maior desafio antes da entrevista foi esse, porque eu não tinha um preparo de fluência necessária para fazer essa entrevista, e praticar é essencial para isso. Bom, a minha jornada com inglês prévio à entrevista foi bem engraçada até. Eu trabalhava numa empresa brasileira de inteligência artificial e eles mudaram o CTO na época dessa empresa. E o primeiro ato de cara que o CTO novo fez foi mudar a língua oficial do departamento de tecnologia da empresa para inglês. E quando eu falo mudar a língua principal, eu não falo só de mudar escrito nos chats da empresa. Ele obrigou todo mundo do departamento que no dia seguinte deveria ser falado apenas inglês na empresa. A primeiro momento eu tomei um susto muito grande, porque eu tinha um inglês básico, então eu via palestras em inglês, eu assistia algumas coisas em inglês com legenda em português, mas meu inglês não era bom o suficiente para manter uma conversa o dia inteiro em inglês. Então naquele momento eu vi que o meu emprego estava ameaçado de certa forma. Esse estresse dessa ameaça do emprego foi, eu acho que, o primeiro fator fundamental de, acho que, 3 fatores chaves que eu precisei naquela época para desenvolver um inglês rápido e efetivo. Eu cheguei para esse CTO novo da empresa e eu pedi para ele, chamei ele no chat à parte, e perguntei se ele poderia me oferecer algum suporte de custo para um curso de inglês, onde eu pudesse desenvolver meu inglês mais rápido. E eu lembro até hoje que ele riu da situação e me mandou um link de um vídeo onde um rapazinho pede para um adulto ensinar ele a nadar, e em resposta esse cara pega esse rapaz e joga dentro do rio. E fala, você vai aprender a nadar assim. E eu entendi a mensagem. Naquele dia, né, eu achei tipo, cara, não vai dar certo. Mas hoje em dia, olhando pra trás, eu entendo que a mensagem realmente é essa. A prática, a necessidade vai fazer com que você aprenda muito mais rápido do que você assistir um curso pronto, onde a ideia do curso é lucrar
para a empresa. Não é realmente garantir que você consiga usar o inglês por conta própria. E ele estava certo. Porque eu tinha o estresse de que ou eu aprendo ou eu perco o emprego, na minha cabeça pelo menos, eu não ia perder o emprego, mas na minha cabeça, se eu não aprendesse, algo de muito errado ia acontecer. E além disso, eu tinha também o ambiente onde me forçava a ter aquele inglês todo dia. Tá, agora o meu trabalho é inglês, eu preciso constantemente falar inglês no meu trabalho. E a constância com o estresse e com a prática do inglês fez com que em 3, 4 meses eu estivesse pronto para uma entrevista internacional. Então, acabou que esse meme que ele compartilhou comigo naquela época, onde você simplesmente pula no rio e tenta nadar para fora dele, se tornou real. A ideia que ele quis me passar naquela época foi que a prática é essencial. E o estresse, a emergência de aprender aquilo de forma rápida e eficaz é o que vai te trazer realmente essa fluência. Não é um curso que a ideia do curso é feita para gerar um lucro muito grande para a empresa. A ideia principal do curso é beneficiar a empresa. Não, é a prática e a necessidade de aprender. Então, para mim, os 3 fatores principais que me levaram a desenvolver esse inglês prévio para estar pronto para uma entrevista de inglês foram o estresse. Então, ou eu aprendi inglês ou na minha cabeça eu seria demitido. A constância. Todo santo dia agora, como a empresa operava em inglês, eu precisava falar inglês. Então, todo dia eu praticava inglês. E a fala. Focar totalmente na fala. Era o ponto que eu não tinha e era o ponto que todo dia era estressado. Todo dia eu entrava numa reunião e enquanto eu programava com alguém, eu tinha que explicar aquilo que eu estava fazendo em inglês. Isso me estressou tanto mentalmente que tudo que eu aprendia de novo ficava automaticamente na minha cabeça. Esse processo por 3 meses de prática constante, de situação estressante e de inglês oral, esses 3 elementos chaves me deram o que foi necessário para quando chegasse na entrevista, mesmo sem nenhum curso, conseguir passar nela. Tá? E ouço bastante me perguntarem como é que eu faço para ter essa mesma prática hoje em dia, porque Marcos, a minha empresa não tem esse mesmo processo que a tua passou. A gente não tem um diretor que vai mudar a língua da empresa para o inglês da noite para o dia. E eu entendo essa realidade. E muitas das vezes essa mesma pessoa, quando eu pergunto o que você está fazendo, elas sempre respondem: eu fiz 1 ano de curso de inglês, eu fiz 2 anos de curso de inglês, eu fiz 3 anos ou até ainda estou fazendo, mas eu não tenho espaço suficiente para falar durante o curso. Além disso, ainda tem também aquelas plataformas de conversa com o instrutor 1 a 1, só que normalmente o instrutor ele não entende de tecnologia. Você não vai ter uma série de professores prontos para conversar com você sobre Kafka, JavaScript, programação dinâmica, bancos de dados. Então, é justamente por isso que a gente acredita na Giga que o poder da conversação técnica é o que vai te levar a passar por uma entrevista. Na Giga a gente monta um espaço onde, além de seguro, onde você vai estar acompanhado de instrutores para lhe ajudar com o seu inglês, ele também é estressante o suficiente, onde ele vai ter outros estudantes de inglês falando inglês e falando de tecnologia. Nesse espaço a gente desenvolveu um programa de 6 meses que você vai ter tudo o que você precisa para chegar numa entrevista e debater sobre qualquer assunto, com suas peculiaridades ou não. A gente acredita muito nesses valores que o poder da prática do inglês e falar de tecnologia em inglês é o que te dá necessário para passar numa entrevista e mudar a sua vida. E é por isso que a gente criou a Giga com esse modelo, com a ideia de que nós não somos só mais um curso de inglês, nós não vamos te dar um curso de inglês pré-pronto onde você vai assistir e não vai falar nada. Não, nós vamos criar um ambiente e um ecossistema onde você tem uma comunidade de pessoas com que você se conecte, converse e o assunto sempre seja tecnologia. Isso vai desenvolver o seu inglês para você passar nessa entrevista.